Fala aí, galera, beleza? Professor Diego aqui mais uma vez, né? Professor do Mentes da Aprovação, vindo mais uma vez trazer para vocês aqui uma aulinha de matemática, uma dica aí para o Enem, uma questãozinha maneira para facilitar a vida de vocês. Então a gente tem aqui mais uma questão de geometria espacial, assunto bom, assunto que cai com frequência, então vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. É uma questão que diz que um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato, né? Esse troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base no formato de um paralelepípedo reto retângulo, tá? Então, se você olhar com carinho, é um paralelepípedo reto retângulo de base quadrada. As dimensões são 50 por 50, certo? Sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base da madeira. Na madeira. Ele está te dando aqui as coordenadas do troféu, certo? O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a sua base. Ou seja, do ponto mais alto até o ponto mais baixo do troféu, a gente tem aí 100 centímetros, ok? Esse do desenho, uma figura 1, ele não é o troféu original. Ele vai ser aí... Na verdade, ele é o troféu original, né? Então, a gente tem aqui, ó. Se você quiser botar aqui assim, para você já ficar esperto. Você tem aqui 100 centímetros de altura. Ok? Então ele deu para a gente algumas dicas aqui. Ó. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Tá? Então a gente tem aí a figura 2, qual é a caixa de acrílico que deve ficar o nosso troféu. De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Ou seja, quando eu colocar a minha réplica dentro da minha caixa de vidro, aqui dentro, o que tem que acontecer? A réplica tem que ficar pelo menos 1 centímetro de distância das laterais. Tudo bem? Então tem que ficar pelo menos, pode ficar mais, mas pelo menos 1 centímetro de distância das laterais. Tá? Deve ainda haver uma distância de exatos 2 metros entre o topo da esfera, né, a parte mais alta aqui da esfera, e a tampa. Então tem que ter uma distância aqui de 2 metros, né, de 2 metros não, perdão, de 2 centímetros, entre o topo da esfera e a tampa da caixa na hora que eu for fechar. Nessas condições, deseja-se a maior miniatura possível. Bom, a miniatura vai depender, né, vai depender da base. A miniatura depende muito da base. Por quê? Eu tenho que encaixar dentro dessa redoma, desse nossa caixa de acrílico, uma base quadrada, né? Eu tenho que aqui dentro colocar uma base quadrada que ela tem uma distância de pelo menos 1 centímetro da sua borda. Repara que eu não posso ter, né, uma caixa que tenha 8 centímetros de lado, né? O troféu não pode ter a base com 8 centímetros de lado. Por quê? Porque ele com 8 centímetros de lado, ele vai encaixar exatamente aqui, ó. Aqui e aqui. Ele vai bater na parede. Ele vai encostar. Ele não vai encostar nos 10 centímetros, mas em compensação nos 8 ele vai encostar. Então a minha referência não vai ser o 10. Né? A minha referência não vai ser o 10. A minha referência, a minha referência vai ser o 8. Por quê? Na dimensão onde a gente tem 8 e 8, que são essas duas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, eu vou me preocupar em tirar 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Vou ficar com, no máximo, 6 centímetros. Tá? No máximo, 6 centímetros. Então, a minha caixa pode ter, no máximo, 6 centímetros. Deu para entender? Ela não pode ter 8, porque se eu tiro, por exemplo, pelo menos um de cada lado no 10, eu fico com 8 centímetros para a base. E a minha base não pode ter 8 centímetros. Por que ela não pode ter 8 centímetros? Porque ela vai acabar encostando nessa dimensão aqui, na largura da caixa. Tá? Então a minha referência vai ser o 8, tiro um de cada lado para poder não encostar, e eu fico com uma base de 6 centímetros no máximo. Tá? Então se a minha base tem 6 centímetros, o que vai acontecer? O troféu original ele tem 50 centímetros de, né, lado da base. Então,
a minha réplica tem que ter 6 centímetros. Certo? Vou fazer uma proporção aqui. A altura do original é 100 centímetros, 1 metro. E a altura da minha réplica vai ser quanto? Eu vou chamar de x. Fazendo as multiplicações cruzadas, a gente tem aqui, ó, 50x, vou fazer sem simplificar nada para não ter desespero. 50x igual a 600. X é igual a 600 dividido por 50. Corta-se aqui um zero. A gente acaba ficando com x igual a 60 dividido por 5. 12. Então, o meu troféu réplica tem que ter 12 centímetros. Lembra que a tampa tem que ficar a 2 centímetros do topo da esfera? A minha réplica, ela vai ter, né? Vamos supor a minha réplica que ela vai ter aqui 12 centímetros, certo? E a minha réplica tendo 12 centímetros, eu tenho que botar minha tampa 2 centímetros acima da minha réplica. Ou seja, a minha tampa ela vai ficar, né, a 14 centímetros de altura. Ou seja, resposta letra B. Beleza? Repara que eu usei uma proporçãozinha aqui básica para achar a altura do troféu. Achando a altura do troféu, eu só acrescentei mais 2 centímetros para poder, né, chegar na nossa resposta, visto que a tampa precisa ser colocada a 2 centímetros do topo do troféu, da parte mais alta da esfera. Demorou? Tamo junto, família. Mais uma dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Beijo a todos.